Atleta do Flamengo é afastado por disciplina. Gabigol pode estar de volta à Europa. Como plano de Flamengo e Palmeiras e mais 10 times pode paralisar o campeonato da Série A na Copa América. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Primeiro, agradecer a todos o engajamento aí, né? E pedir para quem não é inscrito se inscrever, quem não nos segue, nos seguir na plataforma azulzinha lá. Já chegamos a 24.900 seguidores, faltam menos de 100 para batermos 25 mil seguidores. Nada disso seria possível sem a ajuda de Deus e sem a ajuda de vocês. Começaram a assistir? Não deixe de dar o like de vocês. O like de vocês é muito importante e muito gratificante para o nosso trabalho. Então, vamos para as notícias, porque a notícia é que interessa e o resto não tem pressa. Depois da folga na segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem à tarde no CT Ninho do Urubu às 15 horas e 30 minutos. O treino começou às 16 horas. E o Tite aí pôde contar com os retornos de Davi Luiz e Alan. Alan, que passou por Covid, né, se eu não me engano, e também estava fazendo trabalho de reequilíbrio muscular, ficaria de fora aí pelo menos 12 jogos. Ontem já treinou com o grupo. Davi Luiz, que havia sido liberado por problemas familiares e não participou do último jogo do Flamengo contra o Fluminense, também se apresentou normalmente, né? Então, os jogadores chegaram no Ninho ontem, como eu falei, às 15 horas e 30 minutos, e a novidade aí foi Alan e Davi Luiz. Até o jogo contra o Madureira, o Flamengo ainda tem mais 3 treinos. Sendo assim, o elenco rubro-negro trabalha na tarde desta quarta-feira, trabalha amanhã, quinta-feira, na parte da tarde, e o último treino antes do jogo contra o Madureira, na sexta-feira, será na parte da manhã, né? Então, seguindo aqui com as notícias, vamos falar agora sobre Nicolás de la Cruz. De la Cruz aí é muito elogiado no dia a dia do Flamengo por sua postura tanto profissional quanto pessoal. Nós vemos aí o carinho que tem a torcida do River Plate pelo Nicolás de la Cruz, né? Eu postei o vídeo aí da menininha lá, apaixonada pelo Nicolás de la Cruz. O Flamengo mandou a camisa para ela e para o irmãozinho dela. É um cara muito profissional, um cara muito disciplinado, é um cara que se cobra muito. Então, assim, o jeito profissional dele ser cativou a torcida do River Plate. Isso, com certeza, também vai acontecer com a torcida do Flamengo. É um cara 100%, é que o uruguaio é um dos primeiros a chegar no Ninho do Urubu e sempre fica até o fim fazendo os trabalhos necessários, além de treinar bastante cobrança de faltas. Não estou querendo comparar Zico, não, mas Zico fala isso. O cara, para ser profissional, ele tem que se dedicar 100%. Zico dormia com a bola do lado. Zico, após os treinos, né, oficial, ele ficava treinando falta, escolhia lá, pedia um goleiro, botava lá a barreira lá, os bonequinhos lá e ficava treinando falta. Nicolás de la Cruz é muito profissional. A matéria aí é de Vene Casagrande. Além disso, Nicolás de la Cruz é o vice-líder em passes decisivos no Flamengo em 2024. Olha só, trazer para vocês os números de Nicolás de la Cruz. 6 jogos, 1 assistência, 14 passes decisivos, 86 acertos no passe, 82% de acerto em passe longo, 89% em acerto no drible, 36% de recuperação de bola e a nota dele no SofaScore é 7,55. O uruguaio não é fraco, não. E que ele aí consiga cada vez mais mostrar o seu futebol, que ele consiga mostrar que valeu a pena todo esse investimento de 78 milhões de reais à vista que o Flamengo fez por ele. E detalhe, 1 ano de negociação. Então, mudando aqui de assunto, né? PV Vasconcelos elege gol do Flamengo como o mais bonito de 2024. O golaço de Everton Cebolinha no clássico entre Flamengo e Fluminense rendeu elogio do jornalista PV Vasconcelos no programa Seleção Sport TV.
De acordo aí com o PC, até o momento, em 2024, esse é o gol da bola rolando mais bonita na temporada no Brasil. Antes da finalização de Cebolinha, houve uma linda troca de passe entre De La Cruz, Arrascaeta, que tocou de calcanhar para o Pedro, e Pedro tocou de calcanhar para Everton Cebolinha, meteu um petardo para o gol, fazendo aí o segundo gol do Flamengo na vitória de 2-0 sobre o Flu. É isso aí, galera. Que o Flamengo continue nos dando bastante alegria, fazendo bastante jogadas bonitas e principalmente fazendo gols, né? Agora, um assunto chato, né, é sobre o acidente lá no CT Ninho do Urubu, né? O Flamengo aí recorreu da decisão da Justiça e questiona aí parte do valor da indenização de quase 3 milhões de reais da família de Christian Ismério, vítima do incêndio no Ninho do Urubu, né? O clube diz aí que houve má fé do tio do goleiro que se apresentou como irmão e receberia 120 mil reais de danos morais. Cara, se isso aqui for verdade, é crime de estelionato. Falsidade ideológica. Ele está alterando o seu grau de parentesco com o jogador para receber do jovem, né, do jogador que faleceu, para poder receber benefícios financeiros. Eu não estou a favor do Flamengo estar recorrendo da sentença à família do garoto. Presta atenção, eu estou sendo contra a isso aqui. Querer usar o falecimento do garoto para poder obter lucro financeiro. Ele não é irmão do garoto como ele se apresentou na justiça. E se isso for provado, é crime. O Flamengo tem que pagar sim o pai, tem que pagar sim a mãe. Entendeu? E ainda, além dessa multa aí de 3 milhões de reais, o Flamengo ainda tem que pagar o valor de 7 milhões ou 6 milhões de reais por mês durante o período até que o garoto completaria 45 anos de idade, ou até o falecimento de um dos pais, né? Então, seguindo aqui, o Flamengo questiona também o valor da indenização pedidas pelos pais. Da fonte o Globo, né? Então vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre balde de água fria ontem nos dirigentes do Flamengo. Dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo para tentar fechar a negociação com Léo Ortiz, né? O Red Bull Bragantino jogou ontem aí pela pré-Libertadores e para um balde de água fria, o Red Bull Bragantino passou por esse jogo, empatou no 0-0, principalmente com a ajuda de Léo Ortiz no final do jogo, tirou uma bola em cima da linha, igual fez o Léo Pereira aqui pelo Flamengo contra o Vasco, e nos pênaltis o Red Bull Bragantino venceu. Olha só, Léo Ortiz foi o destaque do Red Bull Bragantino na partida, isso porque, de acordo com o site Estatística SofaScore, o zagueiro desejado pelo Flamengo obteve 8 ações defensivas e venceu 8 de 12 duelos em campo. Além disso, o defensor teve um aproveitamento de 88% nos passes e salvou uma bola em cima da linha nos minutos finais. O Red Bull Bragantino está classificado para a terceira fase da pré-Libertadores da América. Alvo do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz salvou uma bola em cima da linha nos últimos minutos do confronto contra o Águilas Dourada e levou a decisão para os pênaltis, nos quais o time de Bragança Paulista levou a melhor por 4-3, depois do 0-0 no tempo normal. Dessa forma, a busca da equipe rubro-negra pelo jogador vai ganhar mais umas semanas essa novela. Está esperando agora aí o vencedor do jogo do Botafogo. Eu não sei contra o Botafogo vai jogar não, mas eu vou assistir para secar. Botafogo ou o adversário do Botafogo serão aí o próximo confronto do Red Bull Bragantino pela pré-Libertadores, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. Informação foi publicada inicialmente pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo GE. Trata-se do jogador Peterson, que está no Furacão Atlético Paranaense por empréstimo até o final do ano. Ele foi afastado por atos de indisciplina e pode estar voltando para o Flamengo, né? Aqui, o Peterson foi afastado das atividades do elenco profissional e o clube não descarta devolvê-lo ao Flamengo. Peterson está treinando em separado. O jogador desembarcou em Curitiba no final de janeiro e ele foi emprestado ao Atlético com direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual.
No Furacão, o jogador participou de apenas um jogo no Campeonato Paranaense. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Londrina, no Estádio Café, e marcou o gol da vitória. O cara tinha tudo para se dar bem lá. Não foi divulgado que ato de disciplina foi esse que ele cometeu. Mas o Atlético Paranaense tem uma cartilha para os seus atletas. Horários de treinamento, alimentação, jogos. E essa cartilha tem que ser seguida à risca. Eu não sei, aí tem vários itens, né, vários tópicos nessa cartilha. Eu não sei qual desse o atleta não cumpriu. Porque assim, a jornalista Monique Vilela disse que foi por atos de indisciplina, não foi apenas um. Então, mudando aqui de assunto, né? Sabemos que em breve teremos a Copa América. Os times aí estão tentando paralisar o Campeonato Brasileiro nesse período, mas o Tite, já pensando na Copa América e perder alguns jogadores para a seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena, está trabalhando com seus jogadores para não sentir muito esses desfalques. Olha só, o que Tite está fazendo no Flamengo pensando no desfalque da data FIFA? Vamos lá. O Flamengo parece ter encontrado a formação ideal nos últimos jogos, mas o técnico Tite não está satisfeito apenas com isso. Projetando os desfalques que terá principalmente na Copa América, o treinador já começou a testar alternativas na equipe e cobra a direção por reforços. Já pediu aí o ponta-direita para poder aí brigar por vaga com Luiz Araújo, né? Já pediu o zagueiro. Então, e precisamos de um lateral. Eu não confio no Guilherme Varela, não. Tá jogando bem? Tá jogando bem, tá se encontrando, mas eu não confio, precisa de um lateral direito. O que aconteceu? A primeira data FIFA do ano se aproxima e o Fla sabe que sofrerá com a seleção, com as seleções. Como diversos atletas selecionáveis no elenco, o clube tenta se preparar antecipadamente. Apesar de afinar o que considera o time ideal, Tite tem rodado bastante o elenco. Ele evita falar em testes, mas várias reservas receberam chance em funções diferentes. A comissão entende que a equipe engrenou dentro do trabalho que vem sendo feito e a ideia é ter todos os atletas adaptados quando as baixas vierem. O Jesus e Vitor Hugo são exemplos de um setor que vai sofrer. Se tudo se mantiver como esperado, o Flamengo vai perder aí quase todo o meio-campo para as seleções. Eric Pulgar, no Chile, De La Cruz e Arrascaeta, no Uruguai. Por isso, o treinador já começou a dar rodagem aos jovens. Tite se desculpou aí publicamente com Vitor Hugo por usá-lo numa posição errada. Na coletiva de imprensa, ele fez questão de falar isso, né, que havia colocado Vitor Hugo na função errada, pediu desculpas, né? Falando aqui sobre Igor Jesus. Igor Jesus, isso aí pode fazer tanto o primeiro quanto o segundo. Ele já havia feito isso no Flamengo no ano passado e também na seleção pré-olímpica. E é o reflexo do trabalho no dia a dia dele. A gente fica feliz dele entrar numa função um pouquinho diferente que fez nos outros jogos. Isso aí, Matheus Beck, auxiliar técnico de Tite, falou em coletiva de imprensa. Acho que os garotos merecem oportunidade sim. Igor Jesus, toda vez que entra, representa o manto sagrado. Ele demonstra realmente que é um jogador muito aplicado. E o Tite já está preparando esses atletas visando aí as paralisações da data FIFA. Lembrando que vai ter a Copa América também lá. É isso aí. Depois eu vou falar sobre isso aqui, né? Gabigol pode estar voltando para a Europa. O atleta está em fim de contrato com o Flamengo e no meio do ano já pode assinar uma pré-temporada com qualquer outra equipe e sair 0800. PQD, você quer a saída de Gabigol do Flamengo? Não, não quero. Já falei, a torcida é dividida. Uns querem a permanência de Gabigol, outros querem que Gabigol vá embora, né? Outros pedem que Gabigol melhore para poder voltar a atuar como atuou em 2019, 2020, 2021 e 2022. Ele teve apenas um ano muito ruim, que foi o ano de 2023, e esse ano ele está tendo poucas oportunidades. Como que o atleta vai mostrar para o técnico que ele é capaz de dar a volta por cima tendo poucas oportunidades? Então, seguindo aqui, o Real Betis, né, fez consulta por Gabigol. Gente, consulta. Flamengo consulta jogadores praticamente o ano inteiro.
não houve nenhuma proposta. Sabemos que a janela forte da Europa é no meio do ano, quando lá, se eu não me engano, é verão. Aqui, ó. Com o nome sempre envolvido em sondagens de clubes ingleses, dessa vez foi o Real Betis que teria procurado seu empresário para saber informações sobre o jogador. O portal Mercado da Bola divulgou que o clube espanhol pode fazer uma proposta ao Flamengo pelo atleta. Entretanto, no Flamengo, nenhuma proposta ou sondagem chegou até o conhecimento dos dirigentes rubro-negros até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. É isso aí. Fonte do jornal O Dia, portal O Dia. É isso aí. Sondagem, apenas sondagem, né? Então, vamos voltar aqui e falar sobre data FIFA e vamos falar também aqui sobre a Copa América, né? Como plano de Flamengo, Palmeiras e 10 times suspende Série A na Copa América. A proposta de 12 clubes da Série A altera o calendário e suspende a realização de todos os jogos do Brasileiro durante a Copa América para evitar desfalques. O grupo já enviou um ofício à CBF que demora para responder. O blog obteve aí os detalhes do plano. Primeiro, a ideia surgiu com o Flamengo e foi levada para os maiores clubes da Série A. Houve adesão de cara de Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo, não sei o que o Botafogo está fazendo aqui, maiores clubes, São Paulo, Palmeiras e Vasco da Gama. E todos assinaram o ofício posteriormente, juntando-se ao grupo internacional Curitiba e Corinthians. Esses 3 clubes se juntaram depois. A CBF, né, está demorando a responder esse ofício, já para poder postergar, porque ainda não saiu o calendário e não saiu o regulamento do Campeonato Brasileiro de 2024. Então eles estão segurando o máximo para não ter tempo dessa petição dos clubes surtirem efeito na entidade. E a entidade alega aí também alguns outros problemas, né? A entidade tem uma resistência à alteração do calendário pelos seguintes fatos. Vou trazer os argumentos deles aqui. Primeiro, prolongar a temporada afeta as férias e teria aí de ser negociado com o sindicato dos jogadores. Férias dos jogadores no final do ano até o iniciozinho de janeiro. Isso aí teria que ser alterado. O Campeonato Brasileiro deveria se estender até, no máximo, aí, o meado de janeiro, né? Segundo, a Globo, a TV Globo, teria de ser ouvida sobre as datas da Copa do Brasil, pois paga pelos direitos. Contrato. Está escrito no contrato, tem que ser honrado. Terceiro, times do Nordeste seriam afetados por jogos com intervalos maiores. Então, essas são as alegações da CBF por ainda não ter atendido o pedido dos grandes clubes, tirando o Botafogo, para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a data FIFA, né? Então, a LDU está treinando no CT Ninho do Urubu para o jogo aí contra o Fluminense, que o jogo ocorrerá amanhã. Estou torcendo para a LDU desde garotinho. E a comissão aí da LDU colocou aí, mandou um recado para o Flamengo após utilizar as instalações aí do Centro de Treinamento Jorge Elal. O time do Equador se prepara para o jogo decisivo na Recopa Sul-Americana. A LDU do Equador está no Rio de Janeiro para disputar a disputa da segunda partida da Recopa Sul-Americana diante do Fluminense no Maracanã, nesta quinta-feira amanhã, às 21 horas e 30 minutos. Sendo assim, a equipe equatoriana agradeceu ao Flamengo pelo empréstimo do Ninho do Urubu para os treinos antes da decisão. Ao contrário do River Plate, que foi treinar lá no CT do Vasco, já está acostumado a ser vice, olha no que deu. Perdeu para o Fluminense. Agora a LDU vai vencer, porque está treinando lá num centro de treinamento de um time multicampeão. Abre aspas para o que disse aqui a equipe da LDU. Pronto para treinar. CT do Flamengo, Ninho do Urubu. Obrigado, Flamengo, fecha aspas, disse o LDU no Twitter. O time equatoriano realizou atividades na terça-feira ontem e também irá treinar no centro de treinamento do clube rubro-negro hoje, quarta-feira, antes da final contra os tricolores. É isso aí, galera. Então essas são as informações que eu tinha para trazer nessa manhã de quarta-feira, me arrumar para ir para o psicólogo. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudação, não esquece do like, não esquece de seguir e não esquece de se inscrever.
Eu volto a qualquer momento.